é o que o Flamengo tem. Sim. Então não adianta você olhar para o, não, vamos usar o estadual para observar. Não, o Flamengo já não tem mais essa oportunidade. Esse navio, como se diz no inglês, esse navio já partiu, esquece. Do lado do Flamengo, o que vamos dizer? Vamos esperar, uma entrevista do VP ou do Marcos Braz dizendo que é fim de linha? Não sei. Ou seja, não passou por nenhum jogo decisivo esse ano. Não. Mas o técnico só chegou dia 1º e tal, não deu tempo. Sim, mas... Não passou por nenhum jogo decisivo e nos 2 clássicos cariocas venceu um com os reservas, é bom que se diga. Nem verdade. O Vitor Pereira estava lá porque não conseguiu chegar. Exato. Se o Flamengo fosse um clube empresa, provavelmente o Marcos Braz já teria sido demitido. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Mr. Mengão React. Aqui você fica por dentro de tudo que falam do Flamengo nos principais programas esportivos do país. Hoje eu trago para vocês os comentaristas do programa Linha de Passe, fazendo uma análise da situação atual do nosso Mengão. A coisa parece que tá feia, né? Eu acho que... meu Deus do céu. Então, se você gostar, deixa seu like, se inscreve no canal. Vamos embora pro vídeo. Vamos ver o que esses caras falaram aí. Durante os últimos dias, se perguntava se esse poderia ser o clássico Flamengo e Vasco mais equilibrado dos últimos tempos. E tudo indicava para uma resposta positiva. Sim, porque o Vasco está lidando com a boa pressão, a pressão que anima, a pressão que estimula, diante de um adversário que é superior tecnicamente, mas está num momento horroroso. E justamente por aquilo que o Pedro disse, o contexto do Flamengo eleva a importância do clássico, porque agora o campeonato estadual, até o Brasileirão começar e o resto do calendário, é o que o Flamengo tem. Sim. Então não adianta você olhar para o, vamos usar o estadual para observar. Não, o Flamengo já não tem mais essa oportunidade. Esse navio, como se diz no inglês, esse navio já partiu, esquece. Aquilo que o Flamengo não conquistou, o coloca numa posição de máxima importância ao campeonato estadual e o que tem no calendário, que é mais relevante que o campeonato estadual, mas o Flamengo claramente hoje não se mostra preparado para esses desafios todos. Hoje o Flamengo caiu e não foi um resultado circunstancial do ponto de vista do jogo. O Vasco mereceu vencer, o Vasco poderia ter vencido por mais, foram bolas na trave, um pênalti desperdiçado pelo Pedro Raul que o Santos pegou, o Flamengo teve sua chance sim, mas se o Vitor Pereira, a comissão técnica do Flamengo, a diretoria do Flamengo em si, se eles quisessem comprar uma semana de tranquilidade, não seria possível. Não conseguiriam comprar com todo o orçamento que o Flamengo tem. Eu não estou fazendo graça. Assim, mas é curioso, tem é um orçamento de... O Flamengo vale 1 bilhão e 200 milhões, não é isso? Exato. E com todo o mérito das pessoas que conseguiram trabalhar do ponto de vista administrativo para o time atingir esse patamar, esse nível e trabalhar com essas condições. Se quisessem comprar uma semana de tranquilidade, não iam achar, não iam conseguir. Quem tem não ia vender para o Flamengo hoje, nem por todo o dinheiro do mundo. E essa é uma situação que a gente precisa considerar, porque tem mudanças no time, tem mudança na forma de atuar, é uma defesa de 3, o Thiago defende como zagueiro, são coisas que estão acontecendo no Flamengo, mas jogo não tem, o jogo não apareceu. Do lado do Flamengo, o que vamos dizer? Vamos esperar uma entrevista do VP ou do Marcos Braz dizendo que é fim de linha? Não sei. Eu não acho que deveria. Seria uma loucura, né? No futebol brasileiro, ok, mas seria uma loucura, né? Seria uma loucura, mas dá uma olhada em redes sociais. Rapaziada. Nunca subestime a capacidade da torcida, né? Se der uma olhada na rede social aí, tá todo mundo há muito tempo meio por aqui com ele. Não, então vai ficar pro próximo jogo. Não, é pra Recopa. Não deu, agora mas vem Vasco. Agora vem um Fla-Flu. Mas tem o Fluminense, né? Tem o Fluminense. Não, acho que a hora é péssima também para ele sair, mas a insatisfação é enorme. O ambiente deve estar muito ruim, né? Aí também vamos ponderar depois até onde vai a culpa dele e até onde alguns jogadores também não estão entregando o que poderiam entregar pelo talento que tem. Nem sempre a culpa é só do técnico, né? Você ali dentro junta 2, 3, fala, gente, vamos fazer isso aqui, vamos para cima, e é um drible e tal, e você resolve. Tem um pouco do técnico? Tem, talvez até muito. Mas tem uma queda também técnica de alguns aí que, ou porque a bola não está entrando, ou porque não dá certo, não sei, alguma coisa está acontecendo. E tudo isso tem feito com que o Flamengo não seja bem sucedido. Não deixa de ter o melhor elenco, não deixa de ser candidato a tudo que vai disputar ainda,
mas está fora do trilho, né? Precisa dar uma azeitada aí nesse trem, botar no trilho para funcionar. Toda vez a gente está na expectativa, jogo a jogo, de que vai azeitar, agora vai. Olha, vai contra o Al Hilal, perdeu o Palmeiras, vai o Al Hilal, aí não foi o Al Hilal. Mas contra o Del Valle, ok, mas agora tem o estadual, já o Vasco já não conseguiu. Ou seja, não passou por nenhum jogo decisivo esse ano. Não. Mas o técnico só chegou dia 1º e tal, não deu tempo. Sim, mas... Não passou por nenhum jogo decisivo e nos 2 clássicos cariocas venceu um com os reservas, é bom que se diga. Nem o Vitor Pereira estava lá porque não conseguiu chegar. Exato. Mas nós não somos os favoritos, só não temos o melhor elenco, né? Mas não estamos ganhando. Quanto tempo vai demorar para esse time volta a dizer, entrar no trilho? E você tem a sombra do Paulo Souza, né? Agora uma sombra ruim. Tem a sombra do Jorge Jesus, que era de uma referência boa. Agora tem a sombra do Paulo Souza com uma referência ruim, o medo que isso aconteça novamente. De você entrar numa contramão aí e você, mesmo com todo esse orçamento, mesmo com todo esse elenco, não ser capaz de fazer o time render. Tem isso, porque começa, do mesmo jeito que cresce a confiança de um lado, começa a crescer uma desconfiança do outro lado. Vamos ter que esperar até quando para ver esse Flamengo engrenar. Né? É algo que será discutido e, obviamente, que sobra direto, assim, numa primeira vez, para o Vitor Pereira. O Gabigol, já sei, saiu de lá elogiando, você só pergunta a mesma coisa, o Vitor Pereira é extraordinário, é legal. O Everton Ribeiro estava ao lado do Vitor Pereira na última coletiva da derrota. E o Gabigol hoje elogiando, nós temos que trabalhar, ficar quieto e tal, ok. É isso, também acho. Não acho que vão mudá-lo. Mas pode demorar mais do que o torcedor gostaria esse período de engrenar. E se você começa uma outra competição tropeçando, um campeonato brasileiro, assim, dando margem para que os concorrentes, ou 2 ou 3 deles, abram uma certa distância, e depois a coisa pode se tornar irrecuperável. E mata-mata é mais difícil. Até porque se o Flamengo não matar, já cai, né? Sim, Copa do Brasil, e Libertadores, etc. Mas no próprio brasileiro. Está mais complicado no Flamengo. É o ataque ou é a defesa? A defesa do Flamengo toma gols em todos esses jogos que a gente citou. Né? Al Hilal, Al Ahly, Palmeiras, e foram vários, hein? Agora, contra o Independente Del Valle, passou um jogo em branco, mas tomou no primeiro e isso custou muito caro. E agora contra o Vasco também. Então a gente tem uma defesa, e a gente viu, olha, cada lambança da defesa do Flamengo, uma coisa assim, assustadora em alguns momentos, né? Até mesmo para essa fase de temporada. A gente está no começo de março, a gente vê alguma coisa ainda desajustada ali em termos de defesa. Sistema defensivo que eu estou falando, defesa não são só os 2 zagueiros, sistema defensivo. E o ataque, muitas vezes, não está resolvendo. É uma questão de criação, uma questão de ataque. Eu acho que esse problema está vindo desde que saiu o João Gomes. E aí não se achou ainda um jeito, quem vai jogar ali, quem não vai jogar ali, como é que vai ser essa proteção. Aí ele já pegou esse time sem o João e está precisando acertar isso. A gente tem falado muito sobre esse espaço no meio-campo que sobrecarrega a zaga. Mas hoje, para mim, existe um problema na zaga do Flamengo. Há jogadores que não estão bem. Fabrício Bruno, eu esperava muito mais. Esperava um cara que tem característica de recomposição, de correr atrás de atacante, ele tem mais velocidade, não tem conseguido. Pedro Raul com Davi Luiz levou vantagem em vários duelos quando o Davi Luiz não foi desarmado. Está com dificuldade de jogar. Continua arriscando muitas bolas, batendo falta, não consegue acertar uma. Batendo de longa distância, também não, só chute pro alto. O Davi? Não, Davi. E além do que ele vai muito pra frente quando o time tá perdendo, exato. Não precisa ir tantas vezes. Isso, não é ele que vai algo dele, né? Isso é uma característica dele. E aí fica, dele, só que aí fica mais um buraco lá atrás. No Flamengo, a gente via lampejos, a gente via teasers do que o Flamengo poderia ser, e eram coisas interessantes. Quando o Gerson dá um toque de letra e acelera a jogada, você vê, opa, tá voltando o Flamengo. Mas isso não tem constância na partida, não é nem constância de um jogo para o outro. É como o Flamengo não consegue, mesmo com mais posse de bola, mesmo dominando as ações, mesmo sendo protagonista, colocar uma velocidade de jogo que incomode seu adversário. Vamos lá, fala, André. A gente vem falando sobre isso desde que o Flamengo iniciou o seu calendário com disputas de troféus e as coisas começaram a acontecer de uma maneira que ninguém imaginava. Era extremamente improvável que o Flamengo não ficasse com nada das 3 disputas do início do calendário. E foi o que aconteceu. Tendo uma comissão técnica que tinha começado a trabalhar há
dias. Menos de um mês da primeira final. Exato. Perfeito. Então, eu não duvido de nada de praticamente nenhuma diretoria de futebol no Brasil. Quase todas elas terceirizam as suas responsabilidades para a chamada pressão externa, às vezes interna ao jogo político, etc. e tal. Então, eu não duvido que a diretoria do Flamengo dispense o Vitor Pereira. Mas você discorda? Eu não estou falando hoje, tal, mas não duvido que dispense precocemente. Mas eu só entenderia, eu acharia um erro e eu só entenderia se as pessoas que contrataram o Vitor Pereira saíssem junto com ele. Se o Flamengo fosse um clube empresa, provavelmente o Marcos Braz já teria sido demitido. Mesmo o gestor avaliando criticamente, fazendo uma análise dos títulos que essa gestão ganhou, foram tantos erros em sequência, tanta necessidade de fazer reviravoltas, de apresentar fato novo, de trazer contratação de impacto, de mudar o comando para passar uma mensagem ao torcedor de que esse Flamengo, quando a coisa não está andando bem, ele tem dinheiro, poderio financeiro suficiente para mudar a rota, que uma análise econômica e não política, como é a do Flamengo hoje, não sustentaria mais o cargo do Marcos Braz. E aí reconheceria serviços prestados, mas não daria essa possibilidade de errar e continuar errando com a possibilidade de conquistar títulos. E é o que tem acontecido no Flamengo. É claro que a gente vai reconhecer méritos, êxitos, mas hoje o Flamengo só tem essa pujança pela grana. Não é por competência de futebol, não é por competência na montagem de elenco ou até na hora de dar um direcionamento ao departamento de futebol. E para mim é inadmissível que um clube que se estruturou como o Flamengo não tenha um departamento de futebol que não dependa do treinador. Hoje, o departamento de futebol do Flamengo espera as diretrizes totalmente do técnico. O cara que chega é para mudar tudo, é para fazer revolução. Como o Flamengo não tem isso definido, estruturado, com processos, para mim é algo que pesa muito nas costas do Marcos Braz, que é um dirigente político. Esse tipo de dirigente, de vice-presidente que tem a caneta na mão, com esse advento dos clubes empresa, ele tende a desaparecer, a ficar em segundo plano, porque o cara que bota grana, um investidor, como o Ronaldo, como a 777, tende a não tolerar tantos erros e tantos desvios de rota como tem acontecido no Flamengo. Eu acho que o que você fala explica o que o Mauro estava tocando. Para mim tem um certo medo dentro do Flamengo de se tocar em certas figuras. Então eu contrato o Paulo Souza para tocar uma reformulação que eu não tenho coragem. Eu contrato o outro treinador para tentar fazer algo que eu não tenho coragem. Eu acho que está muito claro quando você se questiona, mas por que não mexe, por que não muda, por que tem que, você fala, tem que vir o outro cara de fora para tocar um processo? Há um medo, porque há uma política. Você não quer se indispor politicamente dentro do vestiário, porque o seu papel é controlar o vestiário, então você delega, a missão é do André. Eu empurro para o André, que se der alguma coisa com ele, der um problema com ele, eu chego junto lá. Se pegar mal com a torcida, eu chego junto aqui. Você não tem exatamente uma coragem para tocar esse processo. E o processo não necessariamente, o dirigente não tem que se meter no trabalho técnico do treinador. Sim. Mas ele pode escolher quem fica, quem sai, que troca tem que ser feita, não empurrar tudo na conta de um Paulo Souza como foi no ano passado, porque tem que fazer uma reformulação no Flamengo. E é o Paulo Souza, que não sabia nem onde ficava o Ninho do Urubu quando chegou, que tem que tocar essa reformulação, que não sabe o que é o humor do torcedor quando puxa o Everton Ribeiro de um lado para fazer a lateral do outro, para testar algum sistema, não sabe o que é um torcedor com natura, independentemente de ser Campeonato Carioca ou Libertadores tropeço. Então, assim, falta coragem também para tocar certos processos que se fazem necessários do Flamengo. É muito mais cômodo falar que a culpa é do Vitor Pereira do que analisar o trabalho do departamento da direção. É isso aí, pessoal. É uma grande verdade. Diretoria incompetente, omissa, não tem competência para estar onde está, para fazer o que tem que fazer. E se fosse num clube empresa, com certeza já teria sido mandado embora. Diante de tantos fracassos. Empurram a culpa para o treinador, mas a verdade, a culpa é do próprio Flamengo, porque não tem um processo, não tem um esquema de jogo definido. E aí o que acontece? Trazem um treinador que não tem a cara do Flamengo, que não tem a característica do Flamengo e precisa reformular tudo, precisa fazer todos os testes e experiências de novo.
que acontece é que o Flamengo tem que definir um jogo, um modelo de jogo e buscar peças que façam a reposição das peças que a gente perdeu. Por exemplo, o João Gomes saiu, teria que ter ido lá no mercado, pega um meio de campo igual o João, colocava ali, ponto, e o time continua jogando do jeito que está. Não tem mistério. Vai ficar previsível e tal. Lógico, vai treinar jogadas ensaiadas, mas o esquema de jogo do Flamengo é esse. Bruno Henrique aberto de um lado, Pedro no meio, Gabigol voltando. É esse, gente. Vamos definir o sistema de jogo e aí vamos buscar peça para repor as faltas. Não ficar tentando trazer técnico que vai tentar fazer mudança no esquema técnico, mudança no esquema tático. Enfim, uma bagunça, uma verdadeira bagunça. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Meu muito obrigado a todos, a ESPN, crédito na descrição. Forte abraço e até a próxima. Fui!